E aí, pessoal, tudo bem? Olha como eu era menininho nesse vídeo, meu Deus do céu. Por que estamos aqui? Porque o mendigo comedor ele foi chamado por quatro partidos políticos convidado a concorrer como deputado. É, Lembra quando eu falei que assim eu falaria só se eu tivesse alguma coisa edificante que a gente pudesse extrair das fofocas que rolam? Então, o que esse caso aí do mendigo e do casal lá, eles têm a nos dizer a respeito do povo, do nosso povo, da gente, eu e você. Não adianta se colocar como europeu, imigrante. A gente é tudo brasileiro, a gente tá falando da gente. Ah, não, mas eu não sou todo mundo, porque todo mundo é retardado. Isso daí é uma construção da nossa imagem feita ao longo de um monte de décadas ainda. A gente tem que começar a se ver como um único povo e a gente tem que identificar os nossos problemas para começar a evoluir a partir daí. Enquanto a gente falar eu não pertenço a essa gentalha, a gente vai ser sempre perfeito e o resto vai ser sempre um bando de gente que não presta. Aliás, essa imaturidade na visão do nosso povo é uma das principais causas da gente nunca conseguir progredir, porque a gente não ataca coisas pontuais, a gente ataca o genérico e o genérico não é produtivo. O que descobrimos? Nosso povo é fofoqueiro, a gente adora um barraco, a gente adora um fuxico, a gente adora saber detalhes do que aconteceu. A gente vigia da sexualidade alheia, então nem todo mundo está satisfeito com a sua própria vida sexual. Eu não acho que o ser humano seja um indivíduo capaz de satisfazer sexualmente plenamente em todos os momentos da sua vida, em todas as fases da sua vida. A gente sempre busca por mais e por coisas que a gente não tem. E como a gente não consegue, a gente vai buscar no outro, né? Então, tá aí o sucesso da pornografia, tá aí o sucesso do voyeurismo, da criatividade, da literatura erótica, de tudo isso. Tá aí a construção de todas as fantasias, os chars de BDO, é tudo insatisfação sexual isso. Como povo, a gente prefere barraco a ter curiosidade para saber que barras de ouro no Mac foram aquelas. E eu não me engano, eu não acho assim que se o mendigo não tivesse feito o que ele fez, quer dizer, se o casal não tivesse feito o que ele fez, eu não acho que se a gente não tivesse interesse por fofoca, haveria uma mobilização da nação para exigir explicações a respeito de que putaria evangélica era aquela no Ministério da Educação. Ninguém aqui é inocente de achar que o Ministério da Educação está aqui para educar o povo. Ninguém é inocente de achar que o Ministério da Educação está aqui para libertar o povo. Estamos todos cientes de que a bancada da Bíblia ela tem peso na maneira como a educação é conduzida hoje e na maneira como a sociedade é pensada. Não somos inocentes. Mas sabe quando você quer atacar e não sabe por onde? E de repente o teu inimigo ele deixa 300 metros de rabo para fora e aí você fala, puta, agora eu consigo derrubar esse cara. De repente você tem uma série de denúncias, de repente você tem um monte de provas, você tem um monte de depoimentos que mostram a sujeira da bancada evangélica e o peso que ela tem no futuro da educação dos nossos filhos, né? Porque eu tô aqui falando que eu quero que a Lana esteja preparada para a sociedade e não somente para a vida corporativa, então eu quero que ela estude em escola pública, por exemplo, mas aí a gente vai colocar ela na escola pública para ela ter uma mentalidade de 2 séculos atrás, basicamente isso, né? Imagina o conflito que seria a Lana chegando aqui tendo a formação da bancada da Bíblia colocada no MEC. Complicado. Mas aí quando a gente tem uma oportunidade de pegar todo o material que foi coletado e protestar e correr atrás disso e exigir que os jornais e que a mídia não que eles façam alguma coisa para de fato mudar algo, mas quando a gente tem a oportunidade de prestar atenção nisso, a gente enche as nossas timelines com detalhes de um conto erótico de um cara de dentes perfeitos. Tô sugerindo nada aqui não. A gente prefere barraco e a vida sexual alheia a acompanhar o preço dos nossos combustíveis e a retomar a nossa conversa sobre a precificação do combustível,
quanto estão ganhando os acionistas da Petrobras hoje, qual a participação do governo e até onde ele poderia intervir, as coisas que nós poderíamos mudar, para que nós voltássemos a ser para que a gente se tornasse um país um pouco mais independente, um pouco mais competitivo no mercado, e para que a gente conseguisse começar a reconstruir o nosso país, dada a situação em que ele se encontra hoje. Mas você se lembra de ter focado em alguma notícia que diz respeito a isso? E mais importante do que isso, porque a gente não pode contar com a mídia, mas você se viu cercado de pessoas engajadas na causa do combustível e dizendo, olha, a gente precisava tratar um pouco melhor esse assunto? Eu não sou inocente ao ponto de achar que se a gente não tivesse o caso do mendigo, a gente estaria falando sobre barras de ouro no MEC e as condições de precificação do petróleo na Petrobras. Eu não acho isso. Mas é interessante como a gente não vê isso nem no horizonte. Uma coisa é se todo o povo estivesse querendo debater isso e não estivesse encontrando meios, porque você tem uma oposição e uma resistência muito grande por parte do governo. Outra coisa é a gente sequer tentar, porque a gente está ocupado demais compartilhando os últimos detalhes e analisando a qualidade poética do cara na descrição do ato. A minha mente conspiracionista, isso daqui é teoria de conspiração, de voz da minha cabeça, pelo amor de Deus, não estou afirmando isso. O fato dos 3 serem de Brasília e de 2 deles serem fortemente ligados à igreja me fez pensar, essa igreja que contrata atores para serem endemoniados e exorcizados, será que não bateu uma água na bunda deles? Eles não ficaram com uma tremedeira por um minuto e falaram assim, olha, a gente precisa dar alguma coisa para esse povo se entreter, então vamos inventar uma história aqui? Se eu fosse um influente personagem da bancada religiosa, eu contrataria 3 atores, eu encheria eles de dinheiro e eu teria certeza de que eles jamais abririam a boca, porque ator nenhum de igreja nenhuma vem revelar verdade nenhuma aí de que foi contratado para atuar. E quando esse cara, ele fala assim, eu fui contratado por uma igreja para fingir que estava sendo endemoniado, para ser libertado, pro pastor lá coletar o dízimo de todo mundo, ele me pagou por isso, ele imediatamente é colocado por essas igrejas como um artifício do diabo para desencaminhar os fiéis do Deus verdadeiro. Então invalida esse discurso imediatamente esse cara. Então mesmo que os 3 aparecessem falando assim, os caras contrataram a gente aí para fazer uma encenação e ninguém pagou a gente, mesmo que isso acontecesse, fonte, vozes da minha cabeça, mundo de Bob, tá? Mesmo que isso acontecesse, a estrutura, a base da indústria evangélica, ela não ruiria, porque bastaria que os líderes de cada igreja dissessem que eles 3 são representantes e enviados do diabo, para que eles fossem colocados junto com todos os outros endemoniados, atores endemoniados arrependidos. A igreja não cairia por causa disso. Mas passa para mim essa possibilidade, porque o que foi descoberto no MEC, ele não teve o menor ruído. Isso é assustador, porque hoje os evangélicos, eles não estão privando você de ser ateu, de não agir de acordo com as normas radicais neopentecostais, mas amanhã pode ser que sim, né? Hoje o critério para você ser contratado é você estar com a vacinação em dia. Amanhã pode ser você ser evangélico. Já parou para pensar nisso? Que a estrutura do país, ela pode evoluir numa direção tal em que você precise provar que você é um adorador do Deus neopentecostal, para que você consiga benefícios sociais, por exemplo, a inclusão social. A gente não está totalmente imune a isso pelo rumo que as coisas estão tomando, e me chame de louco se você quiser. Agora, o outro ponto que eu coloquei aqui, coloquei umas musiquinhas aqui na minha playlist, é a nossa ignorância em respeito às doenças mentais. Gente, eu não sei quantos anos eu tinha quando eu gravei esse vídeo, porque agora o YouTube tirou as datas dos vídeos, não sei porquê, cara, que ele mantém o conteúdo fresco, mas eu acho isso uma bosta. Depois eu vou pesquisar de quanto que é esse vídeo. Esse vídeo ele aconteceu no momento em que o menino tirou a roupa na frente de uma menina lá, e no fim das contas ele era transtornado mental.
E aí, nesse vídeo, eu cito o Pirula e eu falo assim, olha, o Pirula ele fala de um caso de um cara que entrava no ônibus e ejaculava no ombro das meninas que estavam sentadas ali. E esse cara foi quase linchado, mas aí depois de levado preso, descobriu-se que ele tinha sofrido um acidente que atingiu uma parte específica do cérebro que deixou ele completamente sem controle moral sobre a sexualidade dele. E esse é um caso estudado, existem vários casos de pessoas que tiveram o mesmo problema e como que elas foram identificadas e como foram tratadas. E algumas pessoas que machucaram o mesmo lugar do cérebro nunca foram tratadas porque morreram linchadas antes e a gente não ficou sabendo por quê. Mas nesse vídeo também eu falo muito sobre o quanto é difícil segurar a sexualidade de esquizofrênicos, por exemplo. E eu falo que tem muita mulher esquizofrênica que tem 4 filhos, um de cada pai. Eu cito isso nesse vídeo, porque toda vez que surta, sai, transa, volta para casa grávida e depois não lembra quem foi o cara. Isso é completamente normal. E aí eu falei que é muito difícil para um cuidador, eu não falei nem do próprio esquizofrênico, eu falei, é muito difícil para um cuidador. Imagina uma mãe, gente. Imagina uma mãe, né, pentecostal, de uma filha esquizofrênica que sai. Por isso que muitos remédios de esquizofrenia ele já tem a pílula anticoncepcional junto. Mas ela surta, transa, volta grávida. Aí a mãe tem que lidar com toda a vergonha de ter uma filha, mãe solteira, transtornada mental. Aí depois o filho tá com 2 anos, ela volta grávida de novo. Aí o segundo filho tá com 1 ano e meio, volta grávida de novo. Imagina o cargo, a pressão social em cima de uma avó que tem 4 netos, um de cada pai, com uma mãe que não trabalha e que desaparece no meio da noite. E aí imagina a igreja falando dessa irmã depois do culto. E aí eu falo que já é cruel demais que você tenha que lidar com a ausência da pessoa, né? Escute I Wish You Were Here do Pink Floyd, e quando você escutar I Wish You Were Here do Pink Floyd, estude a letra e veja que essa letra ela não se refere a uma pessoa que morreu. Essa letra ela se refere a uma pessoa que surtou. Se você buscar aqui I Wish You Were Here, eu já fiz um vídeo da análise, acho que é Leitura com Pitaco, da análise dessa letra, mostrando que essa música não é sobre alguém que perdeu alguém para morte. Essa música é sobre alguém que perdeu alguém para esquizofrenia. Alguém que era normal, que fazia parte da banda, que tocava e que de repente num surto deixou de estar lá porque estava completamente sedado com remédios. Então imagina a dor do cara da banda quando ele olha pro colega de banda dele e olha para ele e chora e escreve como eu queria que você estivesse aqui, porque ele não tá lá. Então já deve ser difícil para a mãe lidar com a ausência da filha naquele corpo, e ela tem que lidar com toda a carga social de ser chamada como uma mãe incompetente, uma mãe que não soube dar educação, uma mãe que não soube colocar vergonha na cara da filha, uma mãe que não serve como mãe, e que tem uma filha promíscua, que tem netos não cuidados. Imagina isso tudo. Então, na possibilidade dessa menina de 33 anos não ser uma atriz, mas ser de verdade uma transtornada mental, o que a gente está fazendo? A gente está expondo-a como qualquer coisa que você queira colocá-la. A gente está enaltecendo o mendigo como se ele fosse o cara mais comedor e mais foda e mais merecedor de ser deputado para representar o povo brasileiro no Congresso, porque ele é o fodedor. E a gente está desconsiderando quais são as possibilidades dessa menina, que levaram essa menina a fazer o que ela fez. Porque se não foi por muita grana para a igreja, eu não acredito que tenha sido por popularidade, e eu acredito muito sim que possa ter sido por transtorno mental, como afirma o marido dela, e estando ela internada numa clínica agora sob tratamento, sendo poupada de todas essa falta do que fazer que a gente tem nas redes sociais. E eu me incluo nisso porque eu também estou repostando um monte de meme e tá tudo bem. Agora, a nossa ignorância a respeito das doenças mentais é muito triste. E aí a gente vai para a nossa cultura. A cultura de que o homem ele jamais pode ser corno, de que a mulher jamais pode usufruir livremente da vida sexual e da sexualidade dela, de que um homem ele não tem valor nenhum se um dia ele levar chifre. É engraçado como aqui nesse canal
Eu conheço pouquíssimos de vocês, mas vocês me conhecem muito bem, ao ponto de alguns me chamarem para desabafar comigo. E eu já tive relatos de desabafo de pessoas que não estavam sabendo lidar com uma traição. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido ajudar nesse momento, porque, afinal de contas, o que você pensa sobre essa traição dentro do contexto onde você estava inserido num relacionamento que é só você e essa pessoa? Exclui toda a sociedade do resto, exclui tudo que você vê que as pessoas enxergam em você, exclui tudo que a sociedade espera de você. Exclui todos os fatores externos que nada tem a ver com o relacionamento que você tem com essa pessoa. E aí você vai conseguir enxergar melhor o que de fato aconteceu e o que de fato você quer para sua vida, porque o que você quer para sua vida não pode levar em consideração o olhar da pressão cultural dos outros, porque afinal de contas isso é só um caldo de cultura, isso não tem nada a ver com quem você é de verdade. Perceba? Então, se eu for transportado para uma tribo indígena, onde o valor intocada, numa tribo africana, e o meu valor for dado pelo fato de eu realizar determinados rituais de maioridade ou de vencer determinadas batalhas, e eu não quiser me propor a isso, e a tribo inteira olhar para mim e falar assim, é uma franguinha, se eu for a partir dali para o resto da minha vida me enxergar como uma franguinha, eu serei mesmo, só que eu serei infeliz com problemas de autoestima, com problemas de segurança, com problemas de auto amor e respeito e apreço. Por quê? Por causa de uma cultura que nada tinha a ver com a minha, por causa de uma visão de mundo que nada tinha a ver com a minha. É a mesma coisa de você se aceitar julgar por uma igreja que você considera radical e completamente alienada em relação à realidade. E a gente não percebe, mas a gente também é resultado de um caldo que nos fez como somos, pensando como pensamos, aceitando as coisas como aceitamos e acreditando que determinadas coisas são imperdoáveis ou que elas representam determinada coisa. Então, quando eu assisti a entrevista do cara, e ele fala, eu acredito que seja um transtorno pontual, como a família, como já teve antes. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo e um surto advindo de um transtorno psíquico não vai fazer com que eu deixe de conhecer a pessoa que eu conheci e não vai fazer com que eu deixe de respeitar a pessoa que eu conheci. Quando eu olhei para isso, eu falei, caralho, por que essa história desse cara não está sendo veiculada e por que esse cara não está sendo admirado na sociedade pela postura que ele apresenta? E eu tô falando isso como um cara que acredita que os 3 foram contratados, mas se não foram, e ela tá de fato numa clínica, e esse cara, ele tá lá falando, olha, ela transou num momento de surto, isso nada tem a ver com o sentimento dela por mim, nada tem a ver com os valores dela, nada tem a ver com um possível caso que ela pudesse ter, uma relação afetiva que ela pudesse ter com esse indivíduo. E eu estou disposto a passar por cima de toda a pressão social para que eu continue ao lado dela nesse momento difícil que a gente está passando. Isso é um comportamento admirável, porque engloba uma visão, uma perspectiva muito madura de todo esse acontecimento, de tudo que está acontecendo. Então, assim, eu conseguiria tolerar a vergonha, porque, na verdade, eu cago pro que as pessoas pensam a respeito do que, de fato, aconteceu com uma pessoa que eu amo. E você tem que ser um homem muito foda para tancar tudo isso de cabeça erguida. E se esse for o caso, então esse cara, esse personal trainer aí, ele tem a minha admiração, embora eu acho que ele deva passar menos tempo fazendo workout. Brincadeira. Falei tanta coisa legal, deixa eu fazer uma piada sorte daqui. E por último, somos eleitores de mitos e ídolos, ou seja, o fato de 4 partidos, não foi o fato de 4 partidos enxergarem nesse cara um potencial deputado eleito que pode trazer um monte de outras pessoas do partido, mostra que nós não evoluímos em nada desde a época do Tiririca, pelo contrário, só pioramos, e não é à toa, porque afinal de contas o MEC... Né? O mesmo Mac que foi comprado com barras de ouro evangélicas, ele pode muito bem precisar de um cara desse aí para falar, olha, é muito triste. É muito triste que as pautas de administração pública de um país sejam pautadas pela sexualidade alheia, né?
Então, a gente continua sendo eleitor de mito, de ídolo, e a gente continua votando como protesto. Então, se é pra votar em alguém que vai foder, então eu vou votar nesse cara aqui, porque ele pelo menos fode direito com a menina, porque uma mão no volante e a outra no carinho. Isso é de uma infantilidade gigante. A pergunta é, porque todo mundo é infantil, eu também tenho que ser? O quanto que eu contribuo quando eu acho tudo isso engraçado? Você pode achar engraçado, eu acho, e eu tô repostando meme aí o tempo inteiro. Então quem sou eu aqui pra vir dar bronca em você? Mas quando a gente pensa como sociedade, por que a gente acha esse tipo de coisa engraçada e interessante? Então a pergunta eu não tenho absolutamente nada contra quem gosta de Big Brother. E tem hora que a gente tem mais é que querer besterol, fofoca, Discord, tudo isso. Não tem problema nenhum nisso. Uma pessoa ela não é menos informada, menos digna, menos culta, menos inteligente, porque ela gosta de ver a Anitta rebolando. Cara, eu tô orgulhoso da Anitta em primeiro lugar ali. Eu postei um negócio aqui hoje que eu achei muito bom. Eu falei, com certeza eu vou encontrar um negócio aqui que seja. Aqui nós temos Britney Spears, Lady Gaga, Madonna, e aí assim, a nossa cultura brasileira é resultado da cultura americana, porque nós chupinhamos tudo porque veio de Hollywood. Então, a grande parte da nossa música, da nossa cultura, dos nossos hábitos é tudo americano. Aí a gente vê bunda da Britney Spears, bunda da Lady Gaga, bunda da Madonna, e aí quando vai a bunda da Anitta lá, a gente fala, meu Deus, essa mulher envergonha muito o povo brasileiro. Aí dá vontade de falar o quê pra uns caras desse? É isso que eu penso. Eu não tenho nada contra a Anitta, não. E eu acho que a gente deveria muito pensar nas prioridades de pauta pública. Então a gente pode assistir, a gente pode escutar, por exemplo, a música da Anitta, a gente pode trocar vários memes do mendigo comedor, mas a gente pode também entender esse caso desse meme do mendigo comedor com um pouco mais de maturidade, entendendo as possibilidades que existem por trás de tudo isso, e ainda assim querer saber que porra é que está acontecendo no MEC, porque isso daí vai influenciar o futuro da nossa nação, dos teus filhos, da minha neném, tudo isso. Reflitamos. Por hora é isso. Grande abraço.